quanto nós observamos as pessoas à nossa volta e o quanto nos importamos com os sentimentos delas. É isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. A todos vocês, podem entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Por que hoje vocês estão com semblante triste? Foi essa pergunta que José fez para o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros que estavam presos na mesma prisão que ele estava. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que o servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com semblante triste? José notou que eles estavam abatidos. Quando a gente interage com pessoas no dia a dia, quantas dessas pessoas a gente, mesmo que rapidamente, as observa? Eu não falo observar no sentido de parar para analisar o comportamento da pessoa, mas de ter sensibilidade de identificar um olhar triste, uma voz sem entusiasmo, de identificar em uma palavra hostil uma dor encoberta, de identificar em uma gargalhada uma falsa alegria, de identificar tristeza em excesso de simpatia. José poderia só ter servido e pronto, essa era a obrigação dele. Mas José fez mais. Além de observar, ele demonstrou que se importava. Por que hoje vocês estão com semblante triste? Ele perguntou o que estava acontecendo. Quando você identifica que alguém não está bem, o que você faz? Você pergunta ou você simplesmente ignora? Uma coisa que eu sempre achei curiosa é que tem muitas pessoas que só cumprimentam perguntando: tudo bem? Mas será que em algum momento a gente quer uma resposta sincera? Será que a gente não está tão robotizado que a gente repete e nem sequer analisa o que a gente está falando? Das pessoas que eu pergunto isso, quantas eu realmente quero uma resposta sincera? E se a pessoa me responder com sinceridade: não, hoje eu não estou bem, dormi mal ontem, ou se falar: não, estou com um problema sério, o que eu vou responder? Melhoras? Vou orar por você? Ou eu vou demonstrar interesse como José fez? Conte-me os sonhos. Foi isso que José falou depois que ele teve a resposta dos colegas de cela. E diz assim: eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. José não só observou, como demonstrou interesse e, mais que isso, ofereceu um ouvido. Será que não tem gente perto de mim que o que mais precisa é que eu esteja disposta a ouvir os seus sonhos? No caso de José, era sonho no sentido literal, mas eu falo em relação à necessidade de compartilhar projetos, metas, desejos de realização. Será que eu estou disposta a ouvir isso ou algum outro tipo de desabafo? Eu me lembro que eu trabalhava em uma empresa na Bahia e às vezes eu estava trabalhando super atarefada e aí algum colega colocava uma cadeira do meu lado e começava a compartilhar algum problema. No início eu me senti um pouco dividida. Por um lado eu queria parar para ouvi-lo, por outro lado eu me sentia mal porque eu ganhava por hora trabalhada. E quando eu parava para ouvir o colega, eu me sentia como se eu estivesse lesando a empresa. Só que depois eu comecei a entender que, na verdade, quando eu parava para ajudar aquele colega que provavelmente estava produzindo pouco porque estava com a cabeça ruim, eu estava contribuindo para a empresa. Além de José se dispor a ouvir, conte-me os sonhos, ele falou uma coisa também muito interessante. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes: não são de Deus as interpretações? José viu uma oportunidade de ser usado por Deus para ajudá-los. Se eu tenho talento para aconselhar, por que eu não uso quando alguém me procura?
Por que eu coloco sempre as minhas necessidades em primeiro plano? Se Deus fez de mim uma boa ouvinte, por que eu não paro para ouvir quando alguém está necessitando falar? E aí, na interpretação dos sonhos, José disse o seguinte: dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Dentro de 3 dias, disse José. Eu preciso tomar cuidado para eu não perder o tempo em dar atenção a alguém. Se José tivesse observado e pensado, depois eu pergunto, depois de 3 dias já teria sido tarde demais. Depois que José interpretou o sonho, ele disse o seguinte: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. O mundo dá voltas e a pessoa que eu ajudo hoje pode me ajudar amanhã. Não que José tenha feito com essa intenção e nem é o certo, mas existe a lei da semeadura que diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. E aí, o chefe dos copeiros teve seu posto restaurado, mas não se lembrou de José. Continuando o texto. 3 dias depois era o aniversário do faraó e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Sabe por que ele não se lembrou de José? Porque não era o tempo de Deus para José sair da prisão. Não era o tempo de José receber a bênção que Deus tinha para ele. Será que você já passou por situação parecida? De você esperar a ajuda de alguém e a pessoa simplesmente esquecer de você? E você achar que a pessoa é ruim, que a pessoa é ingrata? Mas, na verdade, pode ser Deus endurecendo o coração da pessoa porque não era o momento de você receber sua bênção. Porém, os 2 anos se passaram e chegou o momento de José sair da prisão. E olha o que a Bíblia fala. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Quando o tempo de Deus chega, ninguém é capaz de impedir que aconteça. Ninguém foi capaz de interpretar os sonhos porque Deus não permitiu. Porque quem era para interpretar era José, porque o tempo de José sair da prisão tinha chegado. Por esse motivo, o chefe dos copeiros falou o seguinte para o faraó. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Ele se referia a José. Por que ele se lembrou naquele momento? Porque era o momento de José aparecer diante do faraó. Quando o tempo de Deus chega na nossa vida, Ele vai fazer tudo convergir para isso. E Deus pode fazer muito mais do que a pessoa se lembrar de mim. Quem me ignorava vai me dar atenção. Quem não ia com a minha cara vai ter simpatia por mim. E aí o copeiro continuou falando para Faraó. Pois bem, havia lá conosco na prisão um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição. Só que eu preciso estar preparada para receber a minha bênção. Veja o que aconteceu com José. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Tinha passado 2 anos. Talvez José nem tivesse mais lembrando disso e, de repente, ele precisou se apresentar depressa ao faraó. Independente do tempo, seja 2, 8, 10, 20 anos, eu preciso estar preparada para quando minha bênção chegar. E você? O que você vai fazer quando sua bênção chegar? Você vai precisar fazer a barba, trocar de roupa, algo simples assim? Ou você vai precisar de mais tempo?
E um outro ponto importantíssimo é que quando eu for receber minha bênção, eu não posso me esquecer de Deus. Veja o que José falou a Faraó. O Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. José poderia simplesmente ter concordado com o Faraó. Só que ao invés disso, ele fez questão de dizer que ele dependia de Deus, que quem ia interpretar era o Senhor e não ele. E aí, depois que José foi usado por Deus, dando a interpretação dos sonhos e falando para Faraó como ele deveria agir, era 7 anos de fartura no Egito, o segundo sonho era 7 anos de fome. Eu não vou ler o texto aqui porque é um texto longo, mas se vocês quiserem ler toda a história de José, Gênesis de 39 a 47, eu sou suspeita para falar porque a história de José eu acho uma história simplesmente fascinante e tem muita coisa que a gente consegue aprender através dela. Depois que José relatou tudo, olha o que o Faraó falou para José. Por isso o Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Ou seja, José se tornou governador do Egito. E sabe por que ele chegou naquele momento a governador do Egito? Porque ele passou nas 2 últimas provas. A penúltima prova que José passou foi saber interagir com pessoas. Era demonstrar que se importava com os sentimentos das pessoas à sua volta. Por que hoje vocês estão com semblante triste? E a última prova era José aprender a lidar com seus próprios sentimentos, em relação à ingratidão dele ter sido esquecido pelo chefe dos copeiros. Ele tinha 30 anos quando se tornou governador. Quando interpretou os sonhos dos colegas de cela, ele tinha 28 anos. Faltavam 2 anos para ele adquirir maturidade suficiente para assumir o posto de governador. E a maturidade que faltava era dele controlar os sentimentos em relação a pessoas ingratas. E sabe por que essas 2 últimas provas eram importantes? Porque como governador do Egito, ele ia lidar com muita gente. Veja o que a Bíblia fala. José era o governador do Egito e ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Nos 7 anos de fome, somente o Faraó tinha alimento para vender e todo o povo da terra ia até o Egito, e quem era o governador que vendia esse trigo era José. Na prisão, José servia alimento para os prisioneiros. Como governador, ele servia alimento para todo o povo da terra. Na prisão, ele era servo. Como governador, ele era autoridade. E a Bíblia diz o seguinte: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Por que hoje vocês estão com semblante triste? José precisava ter um olhar humano, porque ia todo o povo da terra até ele para não passar fome. Você está preparado para receber a sua bênção? E quando sua bênção chegar, quem você vai glorificar? Você próprio ou você vai glorificar a Deus? É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha valido a pena ter gastado seus preciosos minutos aqui comigo. Se o canal tem agregado alguma coisa à sua vida, se inscreva. Se o conteúdo foi proveitoso, dê um like, comente, compartilhe. Um cheiro para todos vocês e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.